Olá, meus amigos, eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, você está no Futebol em Rede. São programas temáticos de segunda a sexta que você pode participar, faça como vários dos nossos companheiros aqui, dê a sua opinião, sua crítica, o seu comentário Aqui. aí embaixo, no descritivo do programa. Compartilhe o programa, espalhe para os amigos. E se você não é inscrito, puxa vida, vai lá, se inscreva no canal, cara. Está esperando o quê? Clica. Um segundo da sua vida é uma mãozinha para os velhinhos. Dá uma mãozinha que nessa idade a gente precisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que trará a bombástica discussão do dia de hoje. Tudo bem, Fábio Serodi? Um abraço a você, a todos que estão nos vendo aí. Olha, ainda a repercussão do clássico, né? Um clássico que foi bem jogado no segundo tempo. No primeiro foi meio modorrento, né? Um chute do Renato Augusto, outro do Pablo Maia, que saiu à direita do Cássio, e vamos que vamos. Mas a verdade é que o Corinthians acabou vencendo por 2-1. Daí, na coletiva, né? O Vanderlei Luxemburgo malhando, só malhando. Você lembra que a gente falou sobre isso um dia antes do jogo, né? Que ele ia usar tudo para ganhar. Não jogou tão bem, mas acabou ganhando. Foi Renato Augusto 2, São Paulo 1, né? Essa aqui foi a verdade. Mas a gente vai falar sobre isso também. Mas o tema é o seguinte: numa primeira pergunta, totalmente pertinente a respeito do jogo, para analisar o jogo. Xelódio, eu não faço análise, eu não gosto de fazer análise. Análise é uma coisa que pertence a vocês que têm que fazer. Toda vez que eu vim aqui, eu tenho que fazer análise. Ô Luxemburgo, ele está precisando de análise ou de terapia, Xelódio? Está vendo fantasma? Eu acho que há um limite para malandragem. A gente conhece o Vanderlei Luxemburgo, eu tenho até admiração por ele, acho um Eu cara também. competente, um cara legal. Só que às vezes ele abusa da malandragem. Vamos, por exemplo, colocar o paraguaio lá na concentração, que é fechada, ninguém entra, só para levar dúvida até momentos antes da partida, sei lá se tem um peso muito significativo, mas vou entender, é uma malandragem. Fazer como ele fez no clássico São Paulo e Palmeiras, entrar com 12 jogadores em campo, Santos e Corinthians. para confundir também Santos e Corinthians, mas Uhum. São Paulo e Palmeiras também. Tem o Flávio Conceição que entrou, eu estava naquele rolo todo. Eu entendo, também é uma malandragem, Eu entre sou aspas. malhando, eu sou malhando. Malhando, muito malhando. Muito O, malhando. o problema, Quartarolo, é O quando a problema malandragem. O problema, Quartarolo, é quando a malandragem vira sacanagem, esperteza. Eu acho, não sei a sua opinião, que o treinador de um time de futebol tem o dever de comentar o jogo, o que ele viu. Afinal de contas, o que eu vejo não é o que você vê. Imagine o treinador. Aí ele quer tirar a responsabilidade dele. Vocês têm comentarista aí, vocês comentam que se dane, eu não falo nada. é. Aí não é malandragem, é esperteza ou Ah, não. ou burrice, né? É, passou a Porque impressão que é um cara extremamente fora da pirueta normal. eu sou malandro, né? Sério, eu sou malandro. A verdade é o seguinte, brincadeiras à parte, o que você falou eu também posso concordar e corroborar. A gente tem amizade com o Luxemburgo, gosto dele, acho um treinador histórico no futebol brasileiro. Acho que ele está fazendo bem para o Corinthians, tem defeitos, é claro, como todos os outros têm. Agora, tem mais virtudes que defeitos. Essas bobagens que ele às vezes inventa, que não ajudam em nada a ele mesmo. E outra, desculpe aquele que está nos vendo, né? Porque eu não vou falar assim, na minha época, no meu tempo era diferente. Não é isso. É que o pessoal que está fazendo pergunta hoje, não estou nem dizendo que não é qualificado, mas os caras estão presos dessa pauta atual, né, Seródio? O cara não tem contato todo dia com o treinador e nem com o treino. Então, os caras também têm que saber o que está acontecendo. E se há alguma pessoa que sabe realmente o que aconteceu, o que pretendeu fazer, é o treinador. Então, por isso que você lá vai para esclarecer. E outra, a primeira pergunta foi uma pergunta fácil de responder. No momento de vitória, no momento que ele ganhou um jogo importante, no momento que ele encaminha praticamente uma classificação, para mim o jogo está aberto, mas, poxa, ganhou bem. O jogador que ele mais preservou deu resultado, que é o Renato Augusto. Ou seja, ele só tinha coisas boas para aproveitar e falar.
Aí ele quis marcar uma posição, porque isso não pertence a vocês. Aí quando pergunta da zaga, eu que sei da zaga, vocês não sabem. O meio campo, vocês têm que saber. Aí quando pergunta sobre o assunto, ele desvia. Ele vem me desviando um pouco, quer dizer, não é o Luxemburgo que a gente conhece. Ou seja, está precisando de terapia, não de análise, né, meu caro Luxemburgo? Não precisa de tudo isso. E outra, quando você está derrotado, pressionado, torcida querendo bater nos caras, tudo bem, até andou dando declarações positivas nesse assunto, defendendo os caras, defendendo o menino lá que ele recebeu amarelo. Tudo bem, politicamente correto, mas tem hora que o assunto está a favor, né, seu Heródio? Para que bater contra, né? Eu acho burrice. Até porque, Wanderlei, talvez você não esteja acompanhando, mas certamente alguém do Corinthians Alguém assiste. falará. Quando você chega publicamente, tem um problema, e você veste aquela carapuça do rei e fala assunto interno. Assunto interno não comento. Assunto interno. Isso é para resolver internamente. Isso pertence a nós. Aí você mesmo chega numa véspera de um jogo, fala, cervejinha para todo mundo. Porque futebol não é um convento. Precisamos de cervejinha. Vai parecer. Isso é assunto interno. Agora, se o jogador dá uma bofetada no treinador, não é mais assunto interno. Aí é notícia. É notícia. Agora, se ele vai no banheiro e usa papel higiênico ou jornal, para mim, que se dane. E se não usa também? Agora, quando é fato, ele tem que ser esclarecido, cara. E o jornalista está lá para você perguntar. Ou você acha que o jornalista vai pegar, sentar na sua frente depois do jogo e falar assim, bom, você resolveu jogar com 4-4-2 por causa disso. Alguns fazem, né? Alguns fazem, mas você, que é um cara espertalhão, vai falar assim, você não sabe o que está falhando. É verdade. Não joguei assim, não. Não joguei assim, não. Não. É que nem o Parreira. Você vai lembrar do Parreira, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians contra o Brasiliense. Excelente treinador. O Parreira jogava com o Fabinho de terceiro volante e enchia o saco de todo mundo. Quando você falava que o Fabinho estava jogando de terceiro zagueiro, desculpa, errei. De terceiro zagueiro, ele encheu o saco de todo mundo. Vocês estão vendo coisa que não existe. Aí perguntava pro Fabinho, o que você faz? Sou terceiro zagueiro. Terceiro zagueiro. Mas que bobeira, cara. Não vai acrescentar nada. Mas não é terapia, mas nem Freud explica. Nem Freud consegue explicar. É Freud. Uma cabeça de um gênio desse. Não precisa, né, Serol? Não precisa. Um mau humor idiota, uma revolta contra o mundo. Por quê? Estava sendo cobrado, agora não está sendo, você vai cobrar os outros? Não consigo entender. E num momento bom, né? Numa vitória importante, né? E num cara de 70 e poucos anos já, rodado no futebol. Já devia ter aprendido, hein? Tem mais hora de entrevista coletiva do que eu de bate-papo sobre futebol. Ele é mais velho que o futebol em rede. Se eu reunir tudo que nós já fizemos, não fizemos tanta coletiva quanto ele. Agora tem uma coisa, né, Serol? Essa do paraguaio que ele levou pro hotel, caramba. Eu duvido que o Dorival Júnior tenha caído nessa. Daí ele chamou para ele como se fosse uma grande sacada. Que genialidade. A gente levou porque talvez ele pensasse que fosse jogar, que não fosse. Peraí. O São Paulo dominou o Corinthians. Por que eu vou dar notícia antes da hora para ele? Ele que se Você acha que eu vou dar vantagem? Não vou dar vantagem. Outra coisa, Seródio. O jogo em si, o Corinthians ganhou merecidamente porque tinha um diferencial muito grande chamado Renato Augusto. E que você não queria que renovasse. Isso, é que eu ainda penso da mesma forma. Para o ano que vem, não sei não. Agora, Fábio, se você analisar a atuação do Renato Augusto nos 90 minutos, nos 85 minutos que ele ficou em campo, ele não fez muita coisa. Só que quando ele faz, é uma coisa diferente. O único chute do primeiro tempo que deu trabalho foi dele. As melhores armações foram dele. E os gols foram dele. O lançamento do Murilo foi maravilhoso. O Caio bobeou, era só dar um passo atrás. Caio dá um passo atrás. Mas tudo bem, faz parte do jogo. E o Renato Augusto é um jogador acima da média pro futebol atual. Então ele se aproveitou bem disso. Mas o Renato Augusto não fez aquela partida maravilhosa. Ele não comeu o jogo. Não, acho que foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo por tudo isso que eu falei. Foi pelas beiradas. Isso.
O Luciano jogou mais que ele. O Luciano jogou mais que ele. Pablo Maia jogou mais que ele. Jogou mais que ele. Aliás, o meio-campo do São Paulo jogou mais que o Corinthians a maior parte do tempo. Tanto é que eu brinquei no intervalo, falei assim: ó, se alguém vê o meio-campo do Corinthians aí pela Zona Leste, manda para o estádio que o jogo já começou, porque o primeiro tempo foi totalmente dominado. Ou seja, ó, eu botei o Paraguai lá e aí o Dorival caiu. Não caiu, não, gente. Não caiu, não, tanto é que o jogo está aberto. E pior, né? Se pela explicação luxemburguiana foi Boa. tudo uma enganação, o Dorival pode hoje sentar com o presidente do São Paulo e falar assim: enganei eles. Porque eu já meti, quando eu saí o Calera, eu já meti um Juan que é para eles pensar que nós estamos mortos. Iam achar que ia botar o pato. Enganei eles. Levei o pato e não pus. Aí, quando a coisa estava desfigurada, eu já taquei o Mendes, que é para eles imaginarem que nós desistimos da competição. Que nós estava satisfeito. Que é isso. Até para ter um pouco de malandragem, tem que ter pelo menos bom senso. É verdade. Não é malandragem nenhuma. E outra, não sei se você concorda comigo, o treinador, ele não está falando com a imprensa, o chato do Fábio Seródio, com o chato do Luiz Carlos Quartarolo. Ele está falando com o público dele. O público em geral também, né? Porque sim, mas especificamente para o torcedor corintiano que está feliz da vida. Meu treinador é demais, quer ver? Eu vou ver o que ele vai falar do jogo. Aí ele pega e fala, não vou falar, cada um faz o seu comentário. Você assistiu o jogo? Isso não pertence. Então, não me pertence. Não pertence a vocês. Outra coisa, né, Seródio? Outra coisa, né? A verdade é que esse tipo de coisa só depõe contra. E outra, esse tipo de tentativa de ludibriar no futebol atual é muito difícil, né? Porque claramente o Dorival esperaria um Corinthians com Renato Augusto ou sem Renato Augusto. Não tem jeito. E no próximo jogo, o Luciano não joga, vai jogar alguém. Se o Calera não se contundir, e outra. Aí ele botou o Juan, que é um centroavante, mas é um garoto. Mas a jogada do gol em cima do Gil foi do Juan. Aliás, o Gil ficou de cata-cavaco. Jogou bem pra caramba, mas nesse lance... Aliás, o Gil... Acho que esse problema não é só o nome, Luan, viu? É zagueiro com pouca letra no nome, atualmente. Porque o Gil jogou bem o tempo todo. Nesse lance, ele bobeou e daí o Luciano fez o gol. Acontece. E outra, né? O Vanderlei Luxemburgo, que a gente acha extraordinário treinador da história do futebol brasileiro, precisa parar com esse ar professoral, achando que todo mundo não sabe nada e que todo mundo tem que ensinar toda hora. Com esses depoimentos politicamente corretos, eu acho que isso não tem que fazer, porque é comemoração. Não se mete a discutir com o jogador do outro time. A gente critica isso do Abel Ferreira. Você foi mal educado com o Caio, com o Luciano, por mais razão que você pudesse ter. E outra, a gente já gravou sobre isso, né, Seródio? Mas só para encerrar de minha parte, quem não quer ter comemoração debaixo do nariz, que não tome o gol. O gol é o orgasmo do futebol, Seródio. Não, concordo com você. Acho até que houve um certo exagero. Sim. O Luciano, por ter jogado no Corinthians, foi lá e chutou a bandeirinha. Não é porque o pau da bandeira... Não, porque estava lá o distintivo do clube. Não, mas ele comemora assim, viu, Seródio? Então, Bobagem ou não, ele comemora assim. Ele comemora assim, eu entendo. Eu não estou criticando o Luciano. Mas o cara tem que usar um pouquinho. Mas não vai usar, né, nessa hora. Essa hora o cara tá eu maluco. Joguei lá, vou chutar o pau da bandeira com o distintivo do Corinthians, os caras vão ficar loucos. E outra coisa, né, Seródio? Como, não sei exemplo, se bandeirinha tem que ter distintivo de time, né? Sim. Tem mais essa. Não devia. Não devia, claro que não. Não devia, não está na regra do jogo. A alegoria da bandeira tem que ser do clube mandante. Não, tem nada a ver. Aliás, eu proibiria isso, até para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Eu proibiria isso. Agora, Vanderlei Luxemburgo, vai lá, quer dar toco na pergunta do repórter. Quer comentar o comentário da semana na coletiva. Porque isso aqui não é só garotada. Tem veterano, é um grupo. O Gil está jogando bem. O Gil está jogando bem. Porque você aí que fica mandando robozinho, pup, nas redes sociais. Não, tem que garantir no campo de jogo. Você que mudou de posição aí na coletiva hoje, eu estou olhando você, estou olhando. Mas, Quartarolo, quem garante escalação de jogador, quem é?
O jogador e o técnico. É o técnico. Claro, se o jogador jogar bem, ele fica, senão não fica. E se o técnico não colocar o jogador que está jogando bem, ele é burro. É isso, e vai ser cobrado. E vai ser cobrado. Claro. Aí, quando perguntarem na análise do jogo, ele tem que pegar o microfone e falar: bom, é o seguinte, eu errei. Eu coloquei, fui muito malhando, coloquei um menino para marcar o cara lá, deu tudo errado. Eu não coloquei o Adson desde o começo, eu devia ter começado, porque Eu faltou essa devia. pergunta, né? O cara mexeu com o jogo, ele parece que devia ter começado, né? É, tá Isso ninguém certo. perguntou, ninguém pôde perguntar, que isso não pertence a vocês. Isso é uma coisa de grupo. Eu falo com os meninos aqui, você não precisa É saber. Você não precisa interno, saber. interno. Tudo, É interno, é interno. Aí, tudo é interno, menos cervejinha. Cervejinha pode ser externo. Cerveja pode, esse negócio, e outra, agora estão liberados porque não vai ter mais pressão, tá tudo certo. Bom, fechando o assunto, e a gente falou um pouco do jogo, até porque já foi muito falado, né, Serode? Mas o Corinthians sai na frente, mas para mim o jogo ainda está aberto, o São Paulo ainda tem chance, e o Corinthians, é claro, tem uma vantagem no empate do Morumbi na próxima partida, na volta da Copa do Brasil. E como você queria, o tabu foi mantido, Serode. 18 jogos que o São Paulo não ganha do Corinthians Nunca ganhou na na Arena, casa né? do adversário. Nunca ganhou na Arena. E, na minha opinião, eu já disse isso no nosso shorts, Shorts também. virou a pizza. Agora o Corinthians tem 60% de chance de passar, o São Paulo 40%. Eu acho que tá igual, viu? Tá igual. O empate é do Corinthians. Com esse time do 1 a Corinthians, 0, não gol, acredite. um gol de diferença a favor do São Paulo dá pênalti. E o Cássio é pegador de pênalti. Sim. Aí tudo bem. Tem que levar isso em consideração. Quartarolo, antes que o Luxemburgo mande a gente para terapia, dá um beijo na moçada aí, Quartarolo. Eu acho que não vai para terapia, né, Serode? Porque o paciente tem que querer, né? Não pode ser forçado aí. Então, Já acho que pensou ele não ele vai. falando para o doutor? Acho esse problema aí é assunto interno. Não Chute falo. interno, eu não posso falar isso com Não você, não pode falar, adianta. assunto interno, a gente atenta a gente. E outra, acabou esse negócio de divã, agora é conversa oi no oi, não tem mais divã lá Até no porque consultório. o Divan era zagueiro. Zagueiro bom, Esse zagueiro que nós está trazendo aí, que não podemos conversar, que está trazendo, que todo mundo já sabe, Mas quem tá vindo mas está vindo, mas ainda não veio. E é aí de alto também não nível, pode... é de alto nível, jogador de alto nível. Um abraço, Serode. Vanderlei, não nos queira mal, a gente que quer bem, Eu faz adoro terapia. você, cara. Terapia Faz não é ruim, terapia. não, né, Serode? Fala para ele, terapia não Não, é de ruim. jeito Não, nenhum. ajuda, viu, Serode? Ajuda Ajuda. bastante, até para superar certos traumas. Exatamente. Um abraço, Serode. Até amanhã com um novo tema aqui no Futebol em Rede. Você que está nos vendo, se já for inscrito, obrigado. Obrigado. Agora, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva. Ajude os velhinhos para dar uma levantada. É sempre bom, como diz o Serode. Tá? E espalhe o programa por aí. Uma mão nessa hora Nessa faz uma idade. diferença. Nessa idade? Opa! Se não tiver mãozinha. Não vai. Tchau, Serode. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo para Até. todos vocês. Valeu. Valeu.